Causas de nariz entupido pouco conhecidas. Você sofre com o nariz entupido? Você já sabe a causa da sua obstrução nasal? A gente sabe, né, pessoal, que as principais causas de nariz entupido são as rinossinusites e o desvio de septo nasal. Só que nesse vídeo eu vim falar basicamente de 6 causas que são pouco conhecidas, né, no meio, e aí por isso a importância desse vídeo. Tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E aí, se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações no sininho. Tá certo, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre causas de nariz entupido pouco conhecidas, tá? A gente sabe que as principais causas de nariz entupido são as rinites, sinusites, o desvio de septo nasal. Essa, de longe, é a maior causa de nariz entupido, tá? Só que também há outras causas que são pouco faladas, pouco conhecidas pelos próprios pacientes. Às vezes o paciente tem e não sabe, pensa mesmo que é uma rinite, que é uma sinusite, enfim, tá certo? Então, vamos lá, eu separei aqui 6 causas que realmente os pacientes não conhecem tanto, tá certo? Então vamos lá, primeira causa, tá bom? Os pólipos nasais. Alguns pacientes apresentam pólipos nasais bilaterais, certo? Os pólipos nasais é uma doença inflamatória, tá certo? Que aí os pólipos nascem lá no teto do nariz e eles vão descendo, vão crescendo de acordo com a inflamação, caso o paciente não faça um tratamento adequado, até chegar a um ponto em que eles, além de perder o olfato, entope o nariz. E aí a consequência desses pólipos são as rinossinusites crônicas com processos de agudização, ou seja, piora, depois melhora, alivia e depois piora. Enfim, esses são os conhecidos pólipos nasais fortes causadores de sinusite. Por isso que os pólipos nasais e a sinusite estão bastante associadas, tá? Inclusive eu vou até deixar um vídeo aqui falando um pouco sobre esses pólipos nasais, tá? Segunda causa que eu separei aqui é a insuficiência de válvula nasal. Como é que é isso, Renato? Então vamos lá. Existe uma região do nosso nariz, a entrada do nosso nariz é a região mais estreita, mais apertada, onde o ar tem mais dificuldade de passar. E aí aqueles pacientes que têm ou um desvio de septo, ou um colabamento dessa asinha aqui do nariz, aquele paciente que tem o nariz às vezes muito afilado, tá certo? Essa válvula do nariz é estreita demais, a ponto de quando ele puxa, o nariz às vezes até acaba fechando, tá certo? As duas asas nasais fecham, e isso é um forte causador de nariz entupido. Pode ser só de um lado, pode ser dos dois lados, tá certo? A depender de cada caso. E aí é muito importante saber dar o diagnóstico correto, tá bom? Se realmente for dado esse diagnóstico, o tratamento é cirurgia. É uma cirurgia chamada valvuloplastia. A gente faz como se fosse uma plástica para dar um suporte nessa asinha que às vezes fica mais mole. Ou então, se for o desvio de septo, corrigir o desvio de septo, tá certo? Essa é a segunda causa. Terceira causa, síndrome do nariz vazio, tá? Como é que é isso, Renato? A síndrome do nariz vazio, inclusive falei detalhes nesse vídeo que eu vou colocar aqui, é um nariz entupido que ocorre após turbinectomia, tá certo? Como é que acontece isso? O nariz precisa de sensores para saber que o ar está entrando. Quando a gente faz não. Quando o cirurgião faz a turbinectomia total, o nariz perde esse sensor. E aí o paciente evolui com aquela sensação de nariz vazio, né? Com aquela sensação de obstrução nasal, só que o nariz na verdade não está obstruído, ele só perdeu a sensibilidade. Por isso, meus amigos, que atualmente, graças a Deus, essa consequência dessa cirurgia é cada vez mais rara. Por quê? Porque atualmente não se faz mais a turbinectomia total. Atualmente a gente faz uma turbinectomia parcial. E aí acaba totalmente com o risco dos pacientes desenvolverem essa síndrome do nariz vazio, tá certo? Essa é a terceira causa, tá? Quarta causa, atresia de Coana, certo? O que é a coana? A coana
É uma região que fica lá no final do nariz, perto da adenoide. E aí, essa é uma malformação congênita. É quando a criança, né, nasce com o nariz fechado, porque o desenvolvimento foi incompleto. Pode ser só de um lado, pode ser dos dois lados, né? Quando o paciente chega até a idade adulta, geralmente ele tem uma atresia só de um lado só, porque o outro vai meio que compensar a passagem do ar. E aí, nesse caso, realmente o tratamento também é cirúrgico. Tem que abrir essa coana, né? Porque tem uma atresia, é porque não formou. Então, quando a gente abre, cria o espaço e o paciente respira, tá certo? Vamos lá. Quinta causa. Quinta causa é a presença de corpo estranho. Corpo estranho no nariz, principalmente em quem? Nas crianças, certo? Muitas crianças acidentalmente colocam corpo estranho no nariz e acaba que esse nariz fica entupido, tá bom? Já vi casos realmente de crianças que estarem com corpo estranho há bastante tempo, causando aquela obstrução, associado à secreção nasal purulenta e um odor fétido, um odor forte mesmo em apenas um lado da narina, né? O que é mais comumente da gente ver no consultório, esses corpos estranhos, são aquelas miçangas, né? Aqueles colar que tem aquelas miçangas, a criança coloca, esponja, né? Esponja de travesseiro, de sofá, enfim, a criança acaba que coloca. Grão de feijão, milho, também já vi aqui no consultório, crianças que têm esse acidente, né? Que acaba que coloca no nariz. Então, essa realmente é uma causa mais comumente em crianças. Né? E sexta e última causa, os tumores nasais, né? A gente sabe que existem alguns tipos de tumores no nariz, certo? Esses tumores crescem, né? Nascem no nariz, geralmente de um lado só, de um lado da narina só, tá? Um tumor bem conhecido é o papiloma invertido, e aí acaba que o paciente começa a sentir aquela obstrução nasal em mais de um lado da narina, começa a ter episódios de sangramento, dores de um lado só do nariz, tá certo? E aí acaba que a gente faz esse diagnóstico através do exame clínico, como exames de imagem, tomografia, ressonância, aí vai depender de cada caso, tá certo, pessoal? Então foi isso, falando um pouco sobre essas causas que são pouco faladas, pouco conhecidas de nariz entupido. E você, me conta, tem algum desses casos na família ou você mesmo? Você tem algum sintoma de obstrução nasal? Você já sabe o que é que está causando essa obstrução? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Então, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe também com familiares. Não esqueça de deixar os comentários abaixo e também dar o like, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!